tá? E pega V e pega W, o conjunto das funções que vão de I em R, só isso, das funções de I em R. Então você cria uma aplicação que vai de V em W, dada por T de F igual a derivada da F mais PF. Claro, e o intervalo P de I em R, função. Então, mais P vezes F. Isso aqui vai desse conjunto nesse. Porque se a F é diferenciável, você tem a função derivada da F. E P vezes F dá outra função. Então você tem uma aplicação que vai de V em W, que ela é linear. Por que ela é linear? Porque T de F mais G, quem é? É F mais G linha, derivada de F mais G, mais P vezes F mais G. E se você distribuir, você vai encontrar que isso é T de F mais T de G. E T de lambda vezes F, onde lambda é real, quem é? É a derivada de lambda F, derivada de uma constante vezes uma função, é a constante vezes a derivada da função, mais P vezes lambda F. Mas isso aqui é lambda vezes T de F. Então, quem viu álgebra linear, que está vendo álgebra linear, já viu que é uma transformação linear. Tá? Então, ela é chamada de equação diferencial linear por conta disso aqui. Por conta desse pedaço aqui. E uma equação diferencial linear posta dessa forma, portanto, é a imagem inversa de uma transformação linear. Tá? É a imagem inversa dessa aqui. Mas, portanto, então, se você não viu álgebra linear ainda, basta ver o seguinte. O que é uma equação diferencial linear de ordem 1? É a equação diferencial que está desta forma. Tá? E aí, você tem vários exemplos, né, de equações diferenciais lineares. Essa que eu apaguei é. Você tem f' de x mais x2, f de x igual a 1. Está aqui, equação diferencial linear de ordem 1. Quem é P, à luz da definição? Quem é? Quem é P de x? Quem é? x2. Quem é Q de x? Quem é? Sua constante igual a 1. Tá? Equação diferencial linear de ordem 1. Tá? Então, isso aqui é uma equação diferencial linear. Ó, equação diferencial linear, EDL. De ordem 1, claro, né? Tem as equações diferenciais lineares de ordem 2. Nós vamos atacar algumas aqui nesse curso. Tá? Essa daqui, ó. Essa daqui, né? F' de x mais seno de x, f de x igual ao cosseno de x. Ó. Tá? Então, isso é uma equação diferencial linear de ordem 1. Quem é P de x? Quem é? É o seno de x. E quem é Q de x? Cosseno de x. Digo. Ela só é separável se o P for igual a Q? Ela só é separável se o P for igual a Q? Se o P for igual a Q, aí ela é separável. Não. Se o Q for zero. Se o Q for zero, ela é separável, né? Tá? Se o Q for zero, ela é separável. Sabe? Quando o Q é zero, ela é dita homogênea. A equação diferencial linear homogênea. Tá? Então, a equação é uma equação diferencial linear. Agora, se você pegar assim, f' de x igual a x sobre f de x,
Essa daqui não é a equação diferencial linear, não é linear. Tá? Não é linear. Essa daqui é EDL? Não, claro que não. Tá? Não é equação diferencial linear. Para ser linear, tem dessa forma. E aí tem um teoremazinho, cuja demonstração é simples. Você só tem que escrever muito. Que é o seguinte teorema. Ó. Teorema. É o chamado teorema de existência e unicidade para equações diferenciais lineares de ordem 1. Teorema que diz o seguinte: sejam I contido em R um intervalo, não, nem precisa ser aberto, um intervalo, tá? P de I em R e Q de I em R, funções contínuas, tá? E a equação diferencial linear, essa equação aqui, f' de x mais p de x, f de x igual a q de x. Olha aí, e o intervalo, p de I em R, q de R, funções contínuas, e a equação diferencial linear, essa equação aqui. Então esse teorema diz o seguinte: dados x0 em I, dados x0 em I, e y0 real, tá? Existe uma única solução, φ de I em R, existe uma única solução φ de I em R da equação diferencial linear, desta equação aqui, tal que φ de x0 é igual a y0. Você está entendendo? Então você tem aqui a reta, aí você tem aqui o intervalo I, aí você pega onde P e Q são contínuas, tá? Aí você pega um ponto de abscissa x0, ordenada y0. Ponto aqui. Por esse ponto passa o gráfico de uma única solução definida em todo o intervalo I. Só tem uma solução que está definida em todo o intervalo I, passando por esse ponto. Tá? A demonstração esse aqui é bem simples. De fato, a demonstração ela é construtiva e ela diz tudo sobre como ela dita o procedimento para você resolver uma equação diferencial de ordem 1, equação diferencial linear de ordem 1. O procedimento baseia-se no seguinte: eu não vou dar a demonstração, vou deixar indicada, mas o procedimento é o seguinte: toda vida, a não ser que você pode até ter uma opção melhor,
caso aqui você tem a opção melhor. Quando você tem uma equação diferencial linear de ordem 1, e você quer achar uma solução, esse teorema de resistência ele diz, assuma o teorema, tá? Teorema, vamos assumir o teorema. A demonstração do teorema ela é bem construtiva e ela já dita a maneira como você resolve uma equação diferencial linear de ordem 1. Então você tem a equação diferencial, tá? F de x mais P de x vezes F de x igual a Q de x. Então você faz o seguinte, o procedimento é o seguinte. Você quer encontrar uma solução φ. Aliás, você quer encontrar todas as soluções φ de I em R garantidas por esse teorema, pelo teorema de existência e unicidade para equações diferenciais lineares de ordem 1. Então, sabe o que você faz? Se φ é a solução, então você tem φ' de x mais P de x vezes φ de x, P e Q contínuas para ter as soluções garantidas pelo teorema de existência e unicidade, igual a Q de x. Igual a Q de x. Então, o procedimento é o seguinte. Você multiplica a equação por E elevado a alfa x, tá? Que vai ficar E elevado a alfa x, φ' de x, mais E elevado a alfa x, P de x, φ de x, tá igual a E elevado a alfa x, Q de x. Onde essa alfa é uma primitiva da função P. Tá? É a primitiva da função P. E a P tem primitiva porque ela é contínua no intervalo I, e em qualquer intervalo I, qualquer função contínua no intervalo I possui primitiva nesse intervalo. É o primeiro teorema fundamental do cálculo. Tá? Onde, né? Vou botar, onde alfa' de x é igual a quê? P de x, qualquer que seja o x aí. Porque ao fazer isso, você transformou esse lado aqui numa derivada. Porque quando você faz isso, o que você fica desse lado aqui é a derivada de quem? A derivada em relação a x de quem? De E elevado a alfa x, φ de x. Se você multiplicou por alfa, de modo que alfa é uma primitiva da P, o que você ficou foi uma derivada. Isso aqui, justamente, ó. É a primeira vezes a derivada da segunda, mais o quê? A segunda vezes a derivada da primeira. Derivada de E elevado a alfa x. E elevado a alfa x vezes a derivada da alfa, que é P. Pela escolha da alfa. Isso aqui vai ser E elevado a alfa x, que é de x. Aí você integra, resolve. Se for conveniente, eu posso usar a parte real daquela exposição. Qual? Posso usar a parte real desse. Aonde? No caso do LX. Por que você vai usar isso? Não, é se for conveniente, poderia usar. Primeiro é o seguinte, você está trabalhando só nos reais, aí você está botando o pé nos complexos. Já começa uma coisa estranha aí. Você não tem os resultados, né, para os complexos. E eu não vejo utilidade disso. Tá? Tá? Você pegar... Vamos ver. Nós já fizemos isso. Eu já fiz isso aqui. Tá? Veja, ó. Você quer resolver essa equação aqui. Para encerrar. Não. Pagar equação diferencial. Isso é para a equação diferencial linear de ordem 1. Tá? Tá? Equação diferencial linear de ordem 1. Então, e a aula, essa aula hoje é a aula 27.
Falta uma coisa aqui dessa aula, que na próxima aula eu ataco. Tá? Não vou resolver aquela que eu resolvi. Resolver essa. Ó. Resolva a equação diferencial, tá? F' de x mais f de x igual a quê? Igual a x, tá? F' de x mais f de x igual a x. Bem, quem é a P e a Q? Quem é? P é quem? É 1. Definido em toda reta e contínuo em toda reta. Assim como x, que é a Q. Q de x igual a x. Essas duas funções, elas são contínuas em toda reta. Temos, tá? Veja bem. Solução. Primeiro, a equação é linear, essa equação é linear, com P de x igual a 1, Q de x igual a x. São contínuos em toda a reta. Então, o teorema de existência e unicidade encontra soluções definidas na reta toda. Tá? Tá certo? Tem. Passando por cada ponto, isto é, passando por cada ponto do plano, há uma única solução passando, quer dizer, o gráfico passando. Entende? Há uma única solução desta equação, tá, que está definida na reta toda. Então, as soluções garantidas pelo teorema de existência e unicidade, elas têm domínio R. Tá? Então, observe. Se φ de R em R, que tem, né? Se φ de R em R é solução de quem? Da equação diferencial linear. Então, o outro exemplo é aquele exemplo que eu já resolvi, tá? Da aula passada. Pronto.